Olá, alunos da Escola Roberto Fernandes, eu sou o professor Gilson Lima, professor de matemática, e nesta aula vamos resolver a atividade que eu passei para vocês na semana passada. Com os números racionais, nós vimos o assunto referente à representação e localização dos números racionais na reta numerada e sua representação também, na forma de fração, forma de números decimais e porcentagem. Agora, nesta aula, iremos dividir, resolver as atividades que eu passei para vocês da página 59 e página 61. Ocorreu um pequeno erro, mas ainda bem que deu tempo da gente fazer a correção. Então, pessoal, nós temos, pega o livro de vocês, vocês têm essas atividades aí, tá? Porque eu fiz a impressão aqui, que eu vou rabiscar. Observe as fichas contendo números racionais e responda as questões. Vocês lembram que nós estudamos que dentro do conjunto dos números racionais há outros subconjuntos, né? São eles o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros é formado por todos os naturais mais os opostos dele. Tá? Por quê? Porque os números naturais começam 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Já o conjunto dos números inteiros já são todos os elementos naturais mais os seus opostos. Quais são os opostos? Oposto de 1, menos 1, oposto de 2, menos 2 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros. E, com a necessidade, o homem do homem surgiu o conjunto dos números racionais, que nós chamamos também de conjunto Q, ok? Conjunto Q. E esse conjunto Q, ele já tem como subconjunto os demais, que são os naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, vamos aqui. Se eu perguntar para você, o número 10, ele é inteiro, natural ou racional? Você vai verificar que ele é um conjunto, o número 10, ele pertence aos números naturais. Logo, ele também é inteiro e ele também é um número racional. Mas se eu perguntar para você, o número 0,5, ele pertence aos naturais? 0,5 você vê que já não é um número inteiro, então não pertence aos naturais. Também não pertence aos inteiros. Ele pertence exclusivamente aos racionais. Tudo bem? Então, vamos verificar as questões. Observe a ficha contendo os números racionais, ou seja, todos esses números aqui são racionais, tá? E vamos responder a letra A e a letra B. Na letra A, pergunta quais são números naturais. Então, você observa números naturais. Eu vou colocar um N, certo? Próximo desses números naturais. Aí vocês já vão pegar depois e colocar aqui na frente. O 0 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertencem, O 0 é um número natural. Número natural. 5,92. Olha, desfocadinho aqui, voltando, retornando, beleza? 5,92 ele não é natural. Você vê que ele tem uma parte inteira e outra parte decimal. Então, não é natural. O 11. Ah, professor, o 11 eu aprendi desde quando é criancinha. Então, ele é um número natural. Menos 7. Opa! Você já viu um número natural com sinal negativo? Não? Então, ele não é natural. Ele é um número inteiro. Menos 23. Ele também vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. 6,7 tem uma parte inteira, e uma parte decimal. Então, ele não é natural e nem inteiro. 89. 89, ele é um número natural, certo? Menos 4,10, não é. Beleza. Então, pessoal, a priori nós separamos aí o conjunto dos números naturais, Os elementos que pertencem aqui aos naturais são 0, 11 e 89. Então, vou colocar um Nzinho aqui,
tá? O conjunto aqui será 0, que é o próximo, 11 e 89. Beleza. Vocês lembram que a gente estudou que todos os naturais são inteiros? Então, todos esses elementos aqui também vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque os inteiros é formado por todos os naturais mais os opostos. Então, eu digo também que... Vou só baixar um pouquinho aqui, fica melhor para mim, certo? Eu posso dizer que o zero também é inteiro, pertence ao inteiro. O zero, tá? Estou colocando de forma aleatória aqui, conforme está aqui o 11. O próximo, menos 7. Próximo, menos 23. Certo? E o 89. Então, esses números todos são números inteiros. Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, daí eu coloquei já na forma, né, crescente, tá? Menos 23, menos 7, 0, 11 e 89. Esses elementos aqui pertencem ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, vocês têm meu telefone, entre em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas, certo? Questão de número 9 da mesma página, pergunta: quais afirmações dos itens a seguir são verdadeiras? Olhem, vamos prestar muita atenção para a resolução dessa atividade, tá? E observando também o que você já estudou. Ele pergunta: qualquer número inteiro é um número racional. É verdadeiro ou falso? Ou um número inteiro? Tá? O conjunto dos números inteiros. Pontinha da caneta. Conjunto dos números inteiros. Você observa que ele pertence ao conjunto dos números racionais. Então, todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro. Beleza? Então, se todo inteiro é racional, essa letra A, ela é verdadeira. Letra B. Todo número racional é um número natural? Todo racional é natural? Não. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Por exemplo, o número 10 é natural. Ele também é racional. Mas se eu pegar aqui 10,1, ele é racional, mas ele não será natural. Beleza? Então, todo número racional é um número natural? Essa aqui, ela é falsa, ela não é verdadeira, tá? Letra C. Todo número inteiro é um número natural? Nem todos. Lembra que quando a gente estudou o conjunto dos números inteiros, né? Os inteiros negativos, eles não pertencem, né? Os números inteiros negativos não pertencem ao conjunto dos números naturais. Mas todos os naturais pertencem aos inteiros. Logo, essa pergunta aqui, aliás, afirmativa, todo número inteiro é um número natural, ela também é falsa. Se fosse ao contrário, se fosse assim, olha, todo número natural é um número inteiro, aí seria verdadeiro. Tranquilo? Então, letra D. A razão entre dois números naturais maiores do que zero é um número racional. Então, quando nós estudamos o conjunto dos números racionais, vimos na sua representação que o número racional é o quociente entre dois números inteiros, A e B, certo? Com B diferente de zero. Então, é uma razão, aqui é uma razão, correto? Então, a razão de A para B. Só que o B diferente de zero. Esse número tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque quando a gente se fala razão ou uma fração, você está dividindo o numerador, que é esse número de cima, pelo denominador.
Então, esse denominador vai ter uma função de divisor. E se ele tem função de divisor, nós já estudamos, né, e verificamos que não há possibilidade alguma de dividir por zero, qualquer número por zero. Ou seja, não existe divisão por zero. Se não existe divisão por zero, esse número B tem que ser diferente de zero. E aqui ele fala na questão: a razão entre dois números naturais maiores do que zero é um número racional? Sim. Se eu falo números inteiros, todo inteiro, aliás, nem todo inteiro, né, é natural, mas todo natural é inteiro. Logo, eu digo que é verdadeira. Tá ok? E vamos passar para a número 11. Essa questão número 11, ele quer que a gente escreva o número racional na forma fracionária e na forma decimal, tá? Então, primeiramente, vamos passá-las para a forma fracionária. Para passarmos esse número para a forma fracionária, quando a gente fala fracionária, é fração, eu pego aqui, por exemplo, 9 dividido por 15, tá? Letra A, na forma de fração, vai ficar o 9 será o numerador, tá? 9 é o numerador e o 15 é o denominador. Beleza? A letra B, o 17 é o numerador e o 2 é o denominador. Então, estou colocando aí todos na forma de fração. Letra C, o 30 é o numerador e o 40 é o denominador. Na D, o 11 é o numerador, 22 é o denominador. E, 28 é o numerador, 10 é o denominador. E a F, 55 é o numerador e 100 é o denominador. Só que aí, pessoal, nessas questões aí, há alguns números que há a possibilidade de você estar simplificando, tá? Vamos verificar aqui a letra A. Vou colocar aqui embaixo. 9 quintos. Aliás, 9 quinzeavos. Tanto o número 9 quanto o número 15 dá para dividir por 3, numerador e denominador. Isso aí a gente chama de simplificação de fração. 9 dividido por 3 é igual a 3 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Ou seja, 9 quinzeavos é equivalente a 3 quintos. Letra B já está na forma, né? Está na forma irredutível, ou seja, não há mais possibilidade de simplificar, então nós não vamos mexer com ela. 30 quarentavos. Você fazer a simplificação do numerador e denominador por 10, tá? Todos os números terminam em 0, simplifica por 10. Então, vamos dividir aí por 10. Simplificar por 10, vamos ter 30 dividido por 10 é igual a 3. 40 dividido por 10 é igual a 4. Ou seja, 30 quarentavos é equivalente a 3 quartos. D. Se vocês verificarem aí, o 22 é múltiplo de 11. Se o 22 é múltiplo de 11, então a possibilidade de estarmos simplificando o numerador e denominador por 11. Sabemos que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Logo, teremos aqui 11 dividido por 11 é igual a 1. E 22 por 11 é igual a 2. 28, letra E, 28 décimos. 28 é um número par, 10 também é um número par. Pelos critérios de divisibilidade, todos os números pares são divisíveis por 2. Então, simplificando 28 por 2 e 10 por 2, nós vamos ter uma fração equivalente a 14. 28 por 2 é igual a 14. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, temos aqui 14 quinzeavos. E a letra F? Eu falei para vocês do critério de divisibilidade por 10.
né? Todos os números que terminam em 0, dá para simplificar logo por 10. E também tem um outro critério, que todos os números terminam em 0 e 5, dá para simplificar por 5, dividir por 5. Logo, eu tenho aqui 55 centésimos. Dá para simplificar numerador e denominador por 5, obtendo assim uma fração equivalente. 55 dividido por 5 é igual a 11. E 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, temos aí as frações equivalentes. Ok? Mas não é só isso que quer na questão. Eles querem, né, que a gente represente também na forma decimal. Para representarmos na forma decimal, eu vou pegar o numerador e dividir pelo denominador. Vamos nessa? Começando aqui com a letra A, 3 quintos. Eu pego 3 e vou dividir por 5. 3 dividido para 5 não tem como, porque o dividendo é menor do que o divisor. Então, acrescento um zero aqui no dividendo e no quociente um zero com uma vírgula. Vamos ficar 30 dividido para 5, que vamos lá para a tabuada de 5, verificamos que é o 6. Pois 6 vezes 5 é igual a 30, e 30 para 30 não sobra nada, certo? Então, letra A, na forma decimal, é igual a 0,6. Na B, 17, vou dividir para 2. 17 dividido para 2, nós vamos lá para a tabuada do 2, certo? E verifica qual número multiplicado por 2 dá próximo de 17 ou igual a 17. 8. 8 vezes 2, 16. 16 para 17, 1. Não tem mais nada para você baixar. Você acrescenta um zero ao lado do 1 e uma vírgula à direita do 8. Vai ficar 10 dividido para 2, que é igual a 5. 5 vezes 2 dá 10, para 10, nada. Então, temos aí a letra B, 8,5. E a letra C, 3 quartos, né? Você vai pegar o 3 e dividir para 4. Não tem como? Não, né? Coloca um zero à direita do 3. No quociente, um zero com uma vírgula. 30 dividido por 4. Vai lá na tabuada do 4, você vai verificar que é o 7. 7 vezes 4, multiplicando, dá 28. 28 para 30, restam 2. Certo? Não tem nada para baixar. Coloca um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 3 quartos é equivalente a 0,75. Letra D. 1 meio. 1 meio, tá? É 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 não tem como. Então, 0 e 0 com uma vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Resultado 0,5. (14) dividido para 5. Se pegando aqui, olha, 28 décimos, tá, pessoal? Vou mostrar aqui uma situação para vocês. 28 décimos, que é essa letra E, dá para a gente fazer da seguinte fórmula. Você tem 28 décimos. Isso aqui é uma fração decimal, né, com o denominador 10, aliás. Você vai fazer o seguinte. Coloca esse número 28 sem a vírgula. Depois verifica. O denominador é o número 1 acompanhado de um zero. Se é o número 1 acompanhado de um zero, aqui vai ficar uma casa decimal. Logo, 28 décimos é igual a 2,8. Se não lembrar de fazer desta forma, você faz a divisão normal com o algoritmo da divisão. Tá? 55 centésimos, mesma situação desta, né? 55
centésimos é igual. Coloco o número 55. Observe, o denominador é o número 1 acompanhado de 2 zeros. Logo aqui ficarão duas casas decimais, 1, 2. A vírgula vem para cá. Como não tem nada à esquerda da vírgula, você acrescenta o zero. 55 centésimos é igual a 0,55. Certo? Então, caso haja dúvida, volte, assiste e assista novamente. Vamos para a próxima página. Então, a questão aí de número 13, relacione cada número das fichas a uma letra indicada na reta numérica. Menos 0,1. Então, pessoal, aqui é o zero, certo? O zero. Quem está à direita do zero são os números positivos, à esquerda do zero os números negativos, tá? Então, se esse é o número zero, olha, menos 0,1, ele está à esquerda do zero. Então, ele está entre 0 e menos 1. Qual número está entre 0 e menos 1? Letra D. Então, vou associar aqui ao 0,1, letra D. Aí vem. Próximo. Número 2. O número 2, você observa, é um número positivo. Tá? Um número inteiro positivo, então ele está à direita do zero. É a letra F. 0,9. 0,9 é um número inteiro que está entre 0 e 1. Ele é maior que 0 e menor que 1. Se ele é maior que 0 e menor que 1, então 0,9 é a letra E. É de elefante. 3,2 é um número inteiro. Aliás, é um número positivo. Ele não é inteiro, tá, pessoal? Ele é racional. Ele é um número positivo. 3,2. Então, olhem, está próximo 3, está entre 3 e 4. Quem é? Letra G. Menos 4,9. Número negativo. Menos 4,9 está entre menos 4 e menos 5. Vamos observar aqui a reta. Entre menos 4 e menos 5. Letra A. Menos 1,5. Menos 1,5 está entre menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. Letra C, olha. Entre menos 1 e menos 2. Letra C. 4,6 está entre 4 e 5. Positivo. Então, à direita do zero. Entre 4 e 5. 4,6. Letra H. E o menos 3 é um número negativo. Está à esquerda do zero. Menos 3. Letra B. Então, fechamos aí a 13ª questão e vamos agora para a 14ª. Agora vamos verificar entre quais números inteiros consecutivos cada número decimal a seguir se localiza em uma reta numérica. 6,105. 6,105, ele é um número positivo, logo ele se localiza entre o número 6 e o número 7. Letra B, menos 1,99. É um número negativo, está à esquerda do zero. Então, ele está entre menos 1, aqui, está entre menos 1 e menos 2, 1,99. Está entre menos 1 e menos 2. Menos 8,3 está entre menos 8 e menos 9. Lembra? Quando vai para a esquerda, vem menos 8, menos 9, menos 10 e assim por diante. 1,42 é um número positivo. Então, já está à direita do zero. Ele está entre 1 e 2. Então, sendo assim,
vamos responder. 6,105, observando a reta, está entre 6 e 7. 6 e 7. Letra B, menos 1,9 está entre menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Letra C, menos 8,3 está entre menos 9 e menos 8. E a letra D está entre 1 e 2. Então, passando para a próxima. Eu acho que vocês já copiaram, né, os itens do caderno. E agora vamos substituir esse símbolo aqui com o sinal maior, menor ou igual. Certo? Então, menos 0,73. Você observa o número negativo, está à esquerda do zero. Sempre que está à esquerda é menor do que quem está à direita. Então, já posso afirmar que menos 0,73 é menor do que zero. Tá? É menor. 6,812 e 6,81. Olha aqui, quem é maior, 812 ou 81? 812, né? Então, 6,812 é maior do que 6,81. Sinalzinho de maior é este. Menos 4,9 e menos 4,05. Se você observar, 4,9 é o mesmo que 4,90. Tá? Quem é maior, 4,90 ou 4,05? Negativos, né? Ambos são negativos. Então, você observa que esse número aqui é menor do que esse. Ele é maior o valor absoluto, mas o valor relativo dele é menor. Por quê? Porque ele é um número negativo, ok? Então, vem menor. Lembra que a gente fala, quanto mais à esquerda, quem está à esquerda é menor do que quem está à direita. 24 terços. Se você pegar 24 e dividir por 3, vai ser igual a 8. Então, esse valor, essa fração, 24 terços, vai ser o equivalente a 8, ou seja, é igual a 8. Menos 1,09 e menos 1,1. Você for olhar na reta, tá? Você tem menos 1,09, depois você tem menos 1,1, né? Que é o mesmo que 1,10. Então, esse número que está à esquerda é menor do que quem está à direita. Logo, eu posso dizer que este número aqui é maior do que este. Menos 2/5 e menos 0,32. Menos 2/5. Vamos pegar 2 e dividir por 5. Certo? 2/5 é o mesmo que 2 dividido para 5. 2 dividido para 5 não tem como. Acrescenta um zero. E aqui um zero com vírgula. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 para 20, nada. Então, 20 dividido para 5 é 0,4. Negativo. Se você for comparar menos 0,4 e menos 0,32, quando for olhar na reta, né, na reta numerada, 0,4 é o mesmo que 0,40, tá? Se você for fazer uma reta numerada, você vai ter aqui menos 0,32, aí 0,33, menos 0,34, até chegar em menos 0,40. E daí você percebe que este número é menor do que esse. Ok? Finalizando aí a nossa atividade e bom estudo para vocês. Um abraço a todos.